A paz do Senhor, pessoal. Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Passando aqui para mais um vídeo muito importante. Você já viu aí pelo tema Arminianismo e Calvinismo. O que é? Você que é um estudante de teologia, você que é um obreiro, você que é um pregador, você que é um cristão, enfim, vão chegar para você e vão perguntar: olha, você é arminiano, é calvinista, o que você é, Não que isso faça uma terrível significância, certo? Óbvio, com muito cuidado, Porque toda corrente que se torna um extremismo, ele sai do evangelho, sai do cristianismo e vai para um lado oculto terrível, um lado cruel, é o extremismo, certo? Mas essas correntes de pensamento, arminianismo e calvinismo, primeiro, que nós precisamos entender, que você precisa entender para que alguém pergunte a você, você saiba o que responder e saiba se posicionar a respeito, ok? O que fala essas duas teorias da teologia, ok? É soteriologia. O que é soteriologia? É doutrina da salvação, ok? É a respeito da salvação. É um dos pontos principais dessas duas, ou melhor, teorias, que é o calvinismo e o arminianismo, ok? Antes de tudo, temos que ter em nossa mente uns versículos bíblicos que o apóstolo Paulo diz. Por acaso foi Paulo que morreu crucificado por vocês? Foi Apolo que os salvou? Porque a igreja não é nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. A igreja é de Cristo. Um plantou, outro regou e Deus deu o crescimento. Ok? Então temos que entender isso. Ok? Por mais que essas correntes, essas formas de pensamento, nós, a igreja, somos um em Cristo e Ele é o centro da salvação. Ok? Mas vamos lá. Precisamos entender um pouco a respeito dessas correntes para sabermos responder e nos posicionar a respeito disso, a respeito da salvação. Ok? Nós vamos começar com a primeira corrente, o calvinismo, ok? Primeira coisa, eu quero fazer uma indicação de um livro, ok? Caso você queira saber mais a respeito do calvinismo, também vou fazer a indicação de um livro a respeito do arminianismo também, tá certo? A primeira indicação do livro que eu vou fazer é o livro Calvinismo, de Abraham Kuyper, ok? Abraham Kuyper, Calvinismo, ok? Pesquise esse livro aí, vocês vão achar muito interessante. Um presente que eu ganhei de um grande amigo e irmão calvinista. Deus o abençoe em nome de Jesus, Quero mandar um abraço aqui para ele. Mas olha só, eu vou ler uma base, certo? Que eles fixam o seu pensamento nela também. Efésios capítulo 1, verso 4. Veja o que está dizendo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, porque nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ok? Aí está uma base para o calvinismo. Vamos lá, calvinismo, A doutrina aí, soteriologia, o estudo aí da doutrina da salvação, surgiu, certo, após a reforma protestante, o calvinismo, e a principal corrente dele é a predestinação, ok, do calvinismo. Quem foi o fundador? Foi João Calvino, nascido em 1509, tá certo? O que o calvinismo acredita e pensa, a respeito da salvação? Eles pensam, a forma de pensar da teoria calvinista é que Deus escolhe aqueles para serem salvos e aqueles para serem condenados, Para João Calvino, a morte de Cristo na cruz não foi para toda a humanidade, mas para os eleitos, certo? E esse pessoal aí, no tempo ali onde se iniciou o pensamento calvinista, era chamado de puritanos, porque eles zelavam muito por uma vida pura, tá certo? E isso é muito honrável, muito bonito. 5 pontos,
5 pontos do calvinismo. Se alguém perguntar a você, irmão, você é cristão, você acredita em Cristo, você é um crente, você serve a Deus? E sobre a salvação, qual é o seu posicionamento? Aí você vai poder se posicionar a respeito de algo. Tá ok? Vamos lá. O calvinismo, as 5 primeiras posições dele, que rapidamente aqui falando, nesse vídeo, a primeira é a depravação total. O calvinismo acredita que o homem, ele nasce mal, não importa. Certo? Ele nasce mal. Ele nasce sob o pecado. Certo? Eu quero ser aqui explicar, né, as teorias, mas não quero dar muito meu posicionamento. Se os irmãos depois quiserem o meu posicionamento a respeito, eu posso fazer um vídeo me posicionando a respeito do calvinismo e arminianismo. Ou até que no final eu posso talvez aqui falar brevemente o que acho a respeito, tá certo? Mas o primeiro ponto do calvinismo é: o homem nasce mal. Então se ele morrer, uma criança morrer, ela está destinada ao inferno, porque ela não conheceu a salvação, certo? Segundo o calvinismo. Depois, eleição incondicional. A salvação não depende do próprio homem, mas depende de Deus, que escolhe aqueles que quer para serem salvos e aqueles para serem condenados, segundo a visão do calvinismo. A expiação é limitada. Terceiro ponto. A salvação é para os eleitos. A morte de Cristo na cruz foi para os eleitos e não para todos, segundo a visão calvinista. A graça irresistível. Segundo essa quarta posição, é que o homem que é chamado por Deus para o arrependimento, ele não consegue resistir, por mais que ele queira, ele não consegue. Tá certo? E o quinto é a perseverança dos santos, né? O que acontece? Ao receber o chamado, né? Ele vive uma perseverança constante. Por mais que ele pense em desistir, por mais que ele queira desistir, ele não consegue desistir. Ele caminha até o fim, certo? Não consegue desistir. Ele não pode dizer: eu não quero mais ser cristão, eu não quero mais receber a graça, eu não quero mais ser salvo, eu vou sair. Ele não consegue, né? Ok? Pronto. Isso basicamente é o calvinismo. É um resumo muito rápido, é óbvio, né? Deveríamos ter um vídeo para cada assunto a respeito desse, teologicamente, da doutrina da salvação, né? E essas posições aí, essas visões, deveria ser um vídeo para cada um, mas estamos num vídeo bem amplo e bem rápido. Então, basicamente, esse é o calvinismo, ok? E o arminianismo? Arminianismo, eu quero fazer uma indicação de livro, né? Arminianismo puro e simples, de Jamerson Oliveira, ok? Vamos lá. Arminianismo. Qual é a visão do arminianismo a respeito da salvação? João 3,16. Veja só o que está escrito. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o fundador foi Jacó Arminium, nasceu em 1560, tá certo? O fundador dessa visão. E basicamente a visão do arminianismo sobre a eleição, né? Sobre a salvação, a condenação está condicionada à fé racional ou à não fé do homem. Então, se o homem ele tem uma fé racional, ele acredita, ele confia, ele toma posse da salvação. Mas se ele não acredita, se ele não quer, ele não pode ser salvo porque ele não quer. Esse é o primeiro ponto do arminianismo. Segundo ponto, expiação. A morte de Jesus foi para todos, mas só é eficaz na vida do homem de fé. Então, Jesus morreu para todos, conforme João 3,16, para todo mundo, mas a salvação, a transformação, ela só chega no homem, só habita no homem a partir que ele tenha fé, tá certo? Essa é a segunda visão, segundo ponto a respeito da visão do arminianismo. O terceiro é a respeito do Espírito Santo,
que o homem, sem o auxílio do Espírito Santo, jamais consegue fazer a vontade de Deus e obedecer ao chamado de Deus. Ok? Terceiro ponto. O quarto ponto é: a graça é resistível. A graça é o favor imerecido, certo? Um favor que é nos dado por meio da fé. E o quarto ponto da visão do arminianismo é que a graça, eu posso recebê-la, eu acredito, recebo, ou eu posso dizer, não acredito na graça, não quero receber a graça. Ok? Esse é o quarto ponto, segundo a visão dos arminianos. E o quinto ponto é resistência ao pecado e o cair da graça. O quinto ponto do arminianismo acredita que o cristão ele tem sim a força e o poder de resistir ao pecado, mas se ele não vigiar, se ele não cuidar, se ele não se permanecer firme, ele pode cair da graça, ele pode perder a sua salvação. Ele pode deixar de ser salvo. Ok? Então essa basicamente é um pouco do resumo do que é calvinismo e arminianismo. Se você não entendeu, volta o vídeo aí novamente, vai escrevendo aí, vai aprendendo o que significa. Porque eu vou chegar para você e vou dizer, olha, você é o quê? Você é arminiano, é calvinista, é o que você é. É você poder falar, tá certo? E para chegar ao final da nossa aula e do nosso vídeo, eu quero falar um pouco a respeito do meu pensamento a respeito disso, certo? O calvinismo tem sim as suas áreas muito interessantes, né? A salvação, por exemplo. A salvação de Cristo é para todos. E quando somos salvos pelo Senhor, somos redimidos, né? Somos justificados, é um ato eterno. Somos salvos para sempre, certo? Mas também acredito que o homem ele pode negar, ele pode rejeitar, seguir o seu próprio caminho e ir para a destruição eterna, rejeitando a salvação que foi feita também para ele, mas ele não a quer. Ok? Então esse é um pouco do meu ponto de vista a respeito. Temos que tomar muito cuidado, certo? Para não sermos extremistas, ok? Porque a igreja é de Cristo, não importa o ponto de vista que você tenha, o que importa é que Jesus é a salvação, Ele é o centro da salvação e não há outro meio de ser salvo a não ser por Ele, ok? Mas, basicamente é isso a respeito do arminianismo e do calvinismo. Espero que você tenha entendido essa aula de hoje e que você tenha um posicionamento a respeito. Ore, peça a Deus conhecimento da palavra e se posicione a respeito disso, porque é muito interessante, é muito importante sabermos a respeito da nossa fé, tá bom? Deus abençoe aos irmãos em nome de Jesus e esse é mais um vídeo. Deus abençoe.